No próximo capítulo da novela Três Graças, Raul marca um encontro com Joely para revelar que Bagdá esteve em sua casa e o ameaçou. Nervoso, ele tenta manter a calma, mas sua expressão o denuncia. "Eu não sei o que fazer, aquele sujeito é perigoso", desabafa. Kellen, ao descobrir o encontro no mirante, se apavora e tenta convencer Joely a desistir. "Esse rapaz só te causa problema, vai para a igreja, é mais seguro." Mesmo assim, Joely mantém sua decisão, afirmando que precisa resolver as coisas do seu jeito. Enquanto isso, Arminda entra em pânico ao ver a janela do quarto da escultura aberta. A vilã corre até Ferrete trêmula. "Invadiram minha casa!" O empresário se assusta, mas ela o tranquiliza em seguida. Nada foi levado das Três Graças, só mexeram nas cortinas. Ainda assim, o mistério a atormenta, e ela teme que alguém tenha descoberto mais do que devia. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Do outro lado da comunidade, Joaquim e Misael discutem. "Você devia ter defendido a Joely", acusa Misael. Joaquim rebate com raiva. "Eu não tenho família, Misael. Não devo nada a ninguém." O amigo o encara, decepcionado, percebendo que o rapaz tenta esconder a própria solidão atrás da arrogância. No mirante, Raul implora pela ajuda de Joely. "Eu não quero confusão, só quero paz." Ela firme responde. "Então faça a coisa certa. Eu já decidi o que vou fazer com minha gravidez. Agora é com você." O clima entre os dois é de tensão e despedida. Enquanto isso, Ferrete e Arminda chegam a um pacto sinistro: dar remédios falsificados para Josefa, acreditando que assim resolverão o problema da velha. Mas Josefa, astuta, comenta com Gerluce. Macedo anda sabendo demais, inclusive sobre Paulinho e a cuidadora. Célio, em busca de vantagem, propõe um acordo a Macedo. "Me arruma um emprego fixo e eu conto o que vi na noite da invasão." No fim do dia, Gerluce entra no quarto das Três Graças para pegar o dinheiro dos remédios de Lígia, mas a porta se fecha atrás dela. Presa e apavorada, ela grita por socorro, sem imaginar quem a trancou lá dentro. Leonardo apoia Ferrete, após descobrir toda a verdade sobre os remédios falsos. As máscaras começarão a cair e uma das revelações mais sombrias virá das mãos do próprio Ferrete. O empresário decidirá abrir o jogo com o filho, Leonardo, sobre o verdadeiro esquema que mantém o império da Fundação Ferrete de pé. O que parecia uma organização filantrópica voltada para a saúde dos mais pobres se revelará uma máquina de corrupção alimentada por dor, doença e ganância. E para a surpresa de muitos, Leonardo, mesmo chocado, mostrará que é capaz de mergulhar nesse abismo moral sem hesitar por muito tempo. Tudo começará de forma explosiva. Leonardo presenciará Misael fazendo um escândalo na farmácia social da Chacrinha. "Essas porcarias estão matando o povo! São veneno disfarçado de remédio!" gritará o homem transtornado enquanto funcionários tentam contê-lo. A população ao redor se agitará e o clima ficará tenso. Leonardo, atônito, tentará entender a origem da acusação, mas os boatos se espalharão rápido. Os medicamentos da fundação não curam, pioram os doentes. Ele ainda tentará defender o nome do pai, afirmando que deve ser algum mal-entendido, mas no fundo, algo começará a incomodá-lo. Mais tarde, já em casa, Leonardo confrontará Ferrete sobre o que viu. "Pai, o homem disse que os remédios da nossa fundação estão envenenando as pessoas. Isso é verdade?" questionará, tentando manter a calma. Ferrete o encarará com aquele olhar frio, quase clínico, e responderá sem rodeios: "Envenenados não estão, filho. O que estão é falsificados, farinha e mais nada. É por isso que não fazem efeito. E se a doença for grave, elas morrem, simples assim." Leonardo ficará em silêncio, sentindo o chão sumir sob seus pés. "Você está me dizendo que a fundação engana o povo?" perguntará incrédulo. Ferrete sorrirá de canto. "Enganar é uma palavra feia.
Eu prefiro dizer que a fundação faz o que precisa para continuar existindo. É um negócio, Leonardo. Só isso. O vilão então decidirá mostrar o lado obscuro do império que construiu. Levará o filho até um antigo galpão na periferia, a famigerada Casa da Farinha. O lugar, aparentemente abandonado, exalará um cheiro estranho, uma mistura de mofo, químico e pó. Dentro, trabalhadores de avental branco e rostos tensos manipulam substâncias sem identificação. Em vez de remédios, pacotes de pó branco, embalagens recicladas e rótulos falsos são empilhados com precisão. Aqui é onde o milagre acontece, dirá Ferretti, irônico. A farinha entra por um lado e sai com selo de medicamento do outro. É daqui que sai a grana que paga teu carro, tuas roupas, tuas festas. Leonardo, sufocado pela visão, perguntará: e os remédios verdadeiros onde estão? Ferretti rirá. Ah, esses seguem direto para as nossas farmácias parceiras. São vendidos a quem pode pagar, gente que tem dinheiro e saúde garantida. O resto, bem, o resto morre acreditando que foi ajudado. A frieza da explicação deixará Leonardo dividido entre a repulsa e a admiração. Você está brincando de Deus, pai? Ferretti se aproximará e tocará o ombro do filho. Brincando não. Eu sou o que manda no destino dessa gente. E agora quero saber se você vai continuar sendo um garotinho assustado ou se vai ser meu herdeiro de verdade. A tensão entre os dois aumentará. Leonardo perguntará o que aconteceria se recusasse a participar do esquema. Ferretti, sereno, responderá: nesse caso você deixa de fazer parte da nossa família e da partilha dos lucros disso tudo. O silêncio será cortante. Leonardo olhará ao redor, observando os trabalhadores embalando as pílulas falsas, e sentirá o peso de uma decisão que mudará sua vida para sempre. De volta à mansão, Leonardo passará horas sozinho, caminhando de um lado para o outro. O som dos talheres, o barulho distante da cidade, tudo parecerá ecoar dentro dele como uma sentença. Ele lembrará de todas as vezes que o pai o desprezou por ser fraco, das humilhações veladas, das comparações com homens de verdade. Agora tinha a chance de provar o contrário, mas a que custo? Ainda assim, sua ambição falará mais alto. Talvez seja assim que o mundo realmente funciona. Murmura diante do espelho, ensaiando o próprio cinismo. Quando Ferretti retorna, Leonardo já está decidido. Se sou ou não capaz, é você quem vai dizer. Começa com o olhar firme. Mas se me der a tarefa, vou tratá-la do melhor modo possível. Ferretti, satisfeito, abre um sorriso lento, quase paternal. Agora sim você fala como um Ferretti. O vilão o conduz até o escritório, onde abre uma pasta repleta de documentos, planilhas de lucro, notas frias, registros falsos de doações. Tudo o que você vê aqui mantém o nome da nossa família entre os mais poderosos da região. E com você ao meu lado, isso vai durar por gerações. O aprendizado criminoso começa. Leonardo é introduzido aos contatos de Ferretti, farmacêuticos corrompidos, servidores públicos comprados, transportadores que desviam cargas. Em cada reunião, ele aprende um pouco mais sobre como o sistema é sustentado por um fio de ouro e medo. Em pouco tempo, o jovem se mostra eficiente, adaptando-se ao papel de braço direito do pai com uma naturalidade que até o próprio Ferretti subestima. Mas nem todos acreditam nessa nova aliança. Gerluce, que há muito desconfia dos negócios da fundação, começa a notar a presença constante de Leonardo nas dependências da fábrica. Ele está metido nisso também, aposto, confidencia a Paulinho. Josefa, mais cética, responde: filho de peixe, já sabe o resto. A conversa desperta em Gerluce o desejo de agir. Ela começa a planejar novas formas de reunir provas contra a fundação, sem imaginar que agora enfrenta não apenas Ferretti, mas também o filho. Enquanto isso, Leonardo mergulha cada vez mais no papel de sucessor do Império Sujo. Passa a comandar reuniões, revisar relatórios falsos
e supervisionar a Casa da Farinha. Em um momento emblemático, ele observa um lote de pílulas sendo embalado e diz friamente: farinha e mais nada, e ainda assim o povo agradece. O funcionário ao lado se cala, assustado com o tom do novo patrão. Ferete, orgulhoso, percebe que o filho está finalmente se tornando o que ele sempre quis, um homem moldado pela ganância. Você aprendeu rápido, diz. Leonardo responde: aprendi com o melhor. Só que agora quero mais. Se o império é nosso, então eu quero comandar metade. O pai sorri, mas por dentro, algo se acende. Uma centelha de medo. Ele criou o sucessor, mas talvez também o rival. A tensão entre pai e filho se tornará quase insuportável. Ferete começará a perceber que Leonardo não está apenas cumprindo ordens. Ele está se antecipando, calculando e testando os limites do próprio poder dentro do esquema. Aos poucos, o jovem passará a tomar decisões sem consultar o pai, o que acenderá o alerta no empresário veterano. Você anda muito confiante, garoto. Lembre-se de quem manda aqui, dirá Ferete em tom ameaçador. Leonardo, por sua vez, devolverá com um sorriso provocador. Eu só aprendi observando o melhor, e agora quero provar que posso ir além. Nessa altura, a rede criminosa da Fundação Ferete já estará em plena expansão. Os lucros aumentarão, o volume de remédios falsificados dobrará e a cidade começará a sentir o peso do crime silencioso. Nos postos de saúde, médicos e enfermeiros se desesperam com a quantidade de pacientes que voltam sem melhora. Esses medicamentos não têm efeito algum, dirá uma das enfermeiras revoltada. Mas, por trás dos panos, Leonardo e Ferete seguem inabaláveis, celebrando os números enquanto vidas são perdidas. Em uma das reuniões secretas, Leonardo apresentará uma nova proposta. Se ampliarmos a distribuição para outras cidades, multiplicamos o lucro sem precisar aumentar o risco. As inspeções de vigilância sanitária só acontecem aqui. O resto é terra de ninguém. Ferete, impressionado com a audácia do filho, hesitará por um instante. Você está sugerindo que exportemos o veneno? Questionará. Não, pai, responderá Leonardo friamente. Estou sugerindo que exportemos esperança em pó. O silêncio gélido que seguirá mostrará que o discípulo superou o mestre. Mas o império de mentiras começará a dar sinais de rachadura. Misael, ainda revoltado com a tragédia causada pelos medicamentos falsos, decidirá procurar Gerluce e revelar tudo o que descobriu sobre os lotes adulterados. Esses remédios não curam ninguém, Gerluce. Estão fabricando doença, não saúde. Juntos, eles começarão a juntar provas, dispostos a enfrentar o Império Ferete. Só que Leonardo, agora à frente das operações, perceberá os movimentos e agirá com frieza. Mandará rastrear Misael e colocará um de seus capangas no encalço de Gerluce. Ferete, ao saber do plano do filho, não reagirá com reprovação, e sim com orgulho. Vejo que finalmente entendeu o que é necessário para manter o poder. Leonardo, sem titubear, responderá: o poder não se mantém, pai. Ele se toma, e quem hesita, morre. Essa resposta gelará até o sangue do próprio vilão veterano, que começará a enxergar no filho não apenas um aliado, mas uma ameaça. Como Josefa escapa da morte e frustra o plano cruel de Arminda. A tensão sobe como fogo em palha seca. Arminda arma uma armadilha fria para livrar-se da mãe e herdar sem obstáculos. Mas Josefa demonstra que esperteza e anos de rua podem vencer veneno com faro e teatro. O jogo começa cuidadoso, em tons de veludo, mas com lâminas por baixo. Arminda não aposta em um ataque teatral. Ela prefere o método sorrateiro. Em segredo, manda fabricar cápsulas falsas, comprimidos que fingem cura e escondem um fim. Ferrete, no papel de aliado sinistro, financia a trama e incentiva a amante com frases cortantes. Resolva o problema da sua casa, Arminda. Quem já viu demais não pode ficar. A voz dele ecoa como consentimento maligno. A mansão vira palco.
corredores com quadros, a estátua das Três Graças observando tudo com indiferente elegância. A vilã se move com a pose de refinamento que aprendeu a cultivar. Maquiagem impecável, roupas caras e um discurso público de preocupação filial. Mas quando fecha a porta do quarto da mãe, troca o tom. Em voz baixa e afiada, promete a si mesma fazer o que for preciso e entrega as caixinhas envenenadas a uma cuidadora que acreditou apenas no salário. Cláudia nota pequenas incongruências. Armários revirados, anotações trocadas, olhares de quem finge. Ela confidencia a Gerluce que sente o cheiro de mentira rondando a casa. Gerluce, sempre vigilante, começa a cruzar informações. Conversa com vizinhos, observa horários, registra datas em silêncio. A protagonista adota o papel de detetive caseiro, porque em Três Graças, cuidado é arma. Josefa, no entanto, surpreende por uma astúcia simples e pontual. Não é apenas resistência física, é memória acumulada de quem sobreviveu acordando para o mundo debaixo dos próprios termos. Ao receber os comprimidos, sugere um ritual teatral, pedir que a filha administre um por um, com cerimonioso afeto. Arminda, satisfeita, aceita a cena. Para fora, a cena é de devoção, para dentro, é isca. A velha inventa um passo a mais, engole as pílulas aparente e depois cuida para que ninguém perceba o truque. Guarda na boca, mastiga discretamente e cospe em guardanapos que depois descarta com calma. Ninguém imagina que uma velhinha sabe se virar, diz Josefa em voz que mistura ironia e desafio. E o público dos próximos capítulos sabe que esse tipo de comentário é uma bomba relógio social. Mas a trama não é apenas um duelo entre mãe e filha. Há outras peças no tabuleiro. Gerluce começa a ligar pontos. Os dias em que Arminda quer acompanhar a mãe, a presença ocasional de um emissário de Ferrete com mais caixas de remédio, a tensão entre Cláudia e a patroa. Paulinho, sempre disposto a ajudar, se envolve sem querer. Leva e traz remédios à farmácia, observa horários e acaba testemunhando uma entrega noturna suspeita, uma caixa lacrada, diferente das anteriores. Flashbacks curtos mostram Arminda em conversas com Ferrete, rindo de uma vitória antecipada. Cenas paralelas revelam Josefa sozinha no quarto, sussurrando para si mesma que as pílulas de açúcar não a pegarão. O contraste é cruel e delicioso. Enquanto a vilã se banha no perfume da certeza, a matriarca usa o próprio corpo como disfarce de quem já foi derrotada, e por isso é subestimada. Há momentos de humor ácido cortante, seco como uma taça de vinho, quando Cláudia cochicha que, afinal, a velha caduca tem mais jogo de cintura que muita gente com carteira. Gerluce, com sarcasmo elegante, responde que subestimar Josefa será o erro mais caro que Arminda pode cometer. Conflitos menores explodem em conversas curtas e incisivas. Arminda humilha a mãe em almoços com convidados, mas logo troca a máscara por um sorriso público que esconde o veneno. Ferrete manda recados por mensageiros anônimos. E numa das entregas, Paulinho presencia conversas criptografadas que não entende completamente, mas a sensação de que algo grande está por vir o prende em estado de alerta. Josefa, por sua vez, amplia a sua trama. Além de cuspir a pílula, ela passa a compor pequenas encenações para confundir a filha. Finge receitas, troca horários, chama a atenção com histórias da juventude que parecem irrelevantes, mas são, na verdade, faróis que testam reações. Em uma manhã, combina com Cláudia um sinal simples. A toalha dobrada de um jeito particular significará que está bem. Caso contrário, é pedido de socorro velado. A cumplicidade entre cuidadora e idosa cresce como uma trama subterrânea. As cenas de suspense construídas com precisão. Uma noite chuvosa, Arminda aparece para checar a mãe e encontra uma pequena mentira preparada. Um copo vazio, um lenço molhado estrategicamente colocado. Ela franze o senho, segura o riso, mente que foi só um susto e sai.
A câmera invisível dos próximos capítulos capta o momento como vitória de uma velha que sabe fazer teatro. Mas a vilã não se dá por vencida. Em privado, provoca Ferrete. Quer algo mais direto, uma solução final. O Crápula sugere acelerar o processo, mandar uma dose mais forte, uma visita médica em horários onde ninguém observa. Arminda reluta, mas a ambição tem sempre voz alta, e ela cede, sacudindo a modéstia que fingiu por semanas. Enquanto isso, Gerluce monitora rotas. Vai à farmácia, verifica notas fiscais, conversa com o farmacêutico que fez a última entrega. Ele, distraído, lembra-se de um detalhe: uma numeração errada nas caixas. Uma sequência que não bate. Gerluce anota, guarda o papel no bolso e vai direto à casa de Josefa para confrontar, mas encontra a matriarca serena, como se dormisse. O contraste entre a calma aparente e o perigo real faz o coração do público acelerar. O suspense se intensifica quando Paulinho encontra um envelope com anotações num quarto e percebe um nome riscado. Cláudia estava lá, substituído por outro. A descoberta coloca em movimento uma cadeia de ações. Gerluce decide agir publicamente, Cláudia se vê pressionada por Arminda com promessas e ameaças, e Josefa continua a brincar de sobrevivente, cuspindo doses, guardando provas invisíveis. Diálogos curtos, cortantes, pavimentam o tempo. Arminda ordena, Cláudia hesita. Josefa sorri sem mostrar dentes. Gerluce respira e planeja. Em um jantar tenso, Arminda provoca a mãe com palavras afiadas. Josefa devolve com ironia já conhecida. Minha filha, você sempre soube escolher bem suas receitas. Um dia ainda vai cozinhar algo que preste. A frase é uma lâmina disfarçada de piada e vibra no ar. E então, o ritmo acelera. Uma entrega noturna, um mensageiro que quase tropeça, um guardanapo com resíduo, tudo pequenos sinais que apontam para o mesmo final iminente. Paulinho decide seguir o mensageiro. Gerluce decide abrir a caixa com cautela. Cláudia escolhe ficar ao lado de Josefa e, pela primeira vez, recusa ordens da patroa diante dos olhos dela. A tensão vira eletricidade. No entanto, Josefa não aposta apenas em sobreviver. Ela quer transformar a tentativa de assassinato em prova pública. Seu plano é simples e venenoso ao contrário: provocar o erro de Arminda para que ela se exponha. Assim, a idosa deixa pistas sutis, guarda uma cápsula mastigada em um embrulho com a caligrafia de Arminda, planta uma conversa gravada com frases ensaiadas que indicam co-conspiração e, mais importante, conta aos poucos o que sabe a Gerluce em confidências que mais parecem cartas postas em chamas. A narrativa, então, constrói um impasse delicioso. Arminda acredita ter o controle. Ferrete acredita que o caminho está aberto. Gerluce, Paulinho e Cláudia operam nas sombras. E Josefa, com sua postura de rainha cansada, prepara a peça final, que ainda não se conclui. O leitor dos próximos capítulos fica suspenso entre o riso e o horror, torcendo pela justiça que tarda, mas cujo formigamento já se anuncia. Amando de Ferrete, Leonardo pede Viviane em namoro, mas foge ao descobrir que ela é transexual. Uma reviravolta vai estremecer o destino de Viviane e Leonardo, marcando um dos momentos mais intensos da novela. Manipulado por Ferrete, o rapaz se envolverá em uma relação que começa como arma de espionagem e acaba se transformando num conflito entre o preconceito e o sentimento verdadeiro. Leonardo chega à chacrinha sob o disfarce de um rapaz carismático e interessado em projetos sociais. Ferrete o envia com uma missão clara: aproximar-se de Viviane, descobrir o que ela e Gerluce andam tramando contra a fundação e, se possível, seduzi-la. O vilão acredita que Viviane guarda segredos valiosos sobre o desvio de medicamentos falsificados e quer usar o jovem como isca para extrair informações. O que ninguém espera é que Leonardo realmente se encante por ela. Cada encontro entre os dois traz diálogos carregados de sutilezas,
Ela tentando manter a postura profissional, ele fingindo curiosidade, mas cada vez mais fascinado pela inteligência e sensibilidade da gerente da farmácia social. Viviane, por sua vez, sente o coração bater diferente, algo que não experimentava há muito tempo. A serenidade que tenta transmitir aos outros se desfaz quando está na presença de Leonardo. Há algo nele que a desarma, mesmo quando tenta resistir. Mas o medo do passado, da rejeição e da intolerância ainda é uma sombra que a acompanha em silêncio. Em uma das cenas mais delicadas, ela desabafa com Gerluce na sala dos fundos da farmácia. Eu não sei se tô gostando ou não, sabe? Quando ele aparece, parece que o ar muda. Mas quando vai embora, sinto um alívio misturado com culpa. E tem mais. Ele não sabe. Gerluce, sempre empática, segura sua mão e responde: Claro que sabe, Vivi. Homem que tem sensibilidade como ele já percebeu. Só não teve coragem de dizer nada ainda. Mas o tempo mostrará que Gerluce estava errada. Leonardo realmente não sabe. Ferretti o mantém cego sobre o passado de Viviane, apenas reforçando a ideia de que ela é uma mulher misteriosa que pode esconder provas contra a fundação. Ganhe a confiança dela, Leonardo. Faça o que for preciso. Um jantar, um elogio, um beijo se necessário. Só me traga resultados, ordena o vilão em tom frio e calculista. Pouco a pouco, o jogo de manipulação começa a virar contra o próprio Ferretti. Leonardo passa a evitar os relatórios que deveria enviar. E Viviane se vê envolvida numa paixão que tenta negar. Os dois se aproximam entre conversas sobre justiça social, pequenas gentilezas e olhares que duram mais do que o esperado. Em uma noite chuvosa, Leonardo a acompanha até em casa depois do expediente. Os dois param diante da porta e o silêncio diz mais que qualquer palavra. Posso te ver amanhã? Pergunta ele com um sorriso tímido. Viviane hesita, mas responde. Pode, mas não espere nada de mim. Ele entende o recado, mas não recua. Nos capítulos seguintes, Ferretti começa a desconfiar da demora nos resultados. Você está se deixando levar, Leonardo? Questiona irritado. Não se esqueça de que ela é apenas um meio, não um fim. O rapaz, visivelmente abalado, mente dizendo que está prestes a descobrir algo, mas a verdade é que já não consegue vê-la como uma inimiga. A tensão atinge o ápice quando Leonardo, tomado pela emoção, decide pedi-la em namoro. O cenário é a própria farmácia, durante o fechamento do expediente. Viviane, eu nunca conheci alguém como você. Eu queria tentar algo mais sério. Queria te namorar. O silêncio é pesado. Viviane o encara, respira fundo e decide que não pode mais esconder. Leonardo, antes de você dizer qualquer coisa, precisa saber da verdade. Eu não nasci mulher. Eu me fiz mulher. Essa é a diferença. E se isso for demais para sua cabeça, eu vou entender. Por um instante, ele não entende o que houve. Sua expressão muda completamente. Você está me dizendo que é um homem? Pergunta confuso e ofegante. Ela ergue o queixo e responde com firmeza. Não, eu sou uma mulher. Só não nasci com o corpo que o mundo espera. Leonardo dá alguns passos para trás, visivelmente em choque. Você me enganou esse tempo todo, grita, ferido no orgulho. Viviane rebate na hora. Eu não te enganei, Leonardo. Eu só não devia satisfação sobre o meu corpo. Mas achei que se houvesse algo real entre nós, merecia saber a verdade. O rapaz perde o chão. E por que não me contou antes? Pergunta exaltado. Ela o encara. E o que você teria feito se soubesse? Ele hesita e a resposta sai sem filtro. Teria saído correndo. A resposta o condena. Viviane sente as lágrimas queimarem, mas se mantém firme. Pois pode fazer isso agora. Saia correndo e nunca mais apareça na minha frente. Ele tenta se explicar, mas ela já o empurra para fora. Leonardo tropeça, cai na calçada molhada e fica ali, atordoado, enquanto ela tranca a porta com força. A cena é dura. Ele sentado no chão, sob a chuva, repetindo para si mesmo como quem tenta se convencer de uma mentira.
Eu beijei ela. Um homem. Eu beijei e ainda paguei paixão. O que é que tá errado comigo? Por quê? Nos bastidores dessa dor, Ferete observa tudo de longe. O vilão descobre o rompimento e comemora. Ótimo. O plano deu certo. Agora ela vai se isolar e a gente termina o serviço. Mas o que ele não imagina é que o conflito dentro de Leonardo vai se tornar uma arma poderosa. Não a favor dele, mas contra. O jovem começa a se afastar de Ferete, atormentado pelos próprios sentimentos. As cenas mostram o rapaz vagando pelas ruas da chacrinha, revendo mentalmente os momentos com Viviane. Os sorrisos, as conversas, o cuidado. Nada parecia falso. E quanto mais tenta odiá-la, mais percebe que o problema está em si mesmo. Enquanto isso, Viviane tenta seguir a vida, mas o peso da rejeição a destrói por dentro. Gerluce é quem tenta confortá-la. Ele não te merece, Vivi. Quem foge da verdade é covarde. Ela, porém, responde com amargura. Não é covardia, Gerluce. É o mundo. O mundo ainda não aprendeu a amar de verdade. A sequência promete ser uma das mais comentadas da novela. O reencontro entre os dois, dias depois, quando Leonardo volta à farmácia sob o pretexto de devolver um medicamento. Os olhares se cruzam e o clima é de constrangimento e dor. Eu só vim deixar isso. Não quero confusão, diz ele. Confusão é o que você trouxe para minha vida desde o dia em que apareceu, rebate ela, sem tirar o avental. A tensão é tamanha que os dois quase choram sem perceber. Viviane tenta manter o controle, mas o coração traz sua razão. Você nunca entendeu o que significa lutar para ser quem se é? Eu me reconstruí tantas vezes que já perdi a conta. E mesmo assim, ainda tenho que provar que mereço respeito. Leonardo engole em seco, sem coragem de responder. Ele sai sem dizer adeus e a câmera o acompanha até a esquina, onde ele se apoia em um muro e desaba, como se o peso da culpa o esmagasse. Ferete, por sua vez, fica cada vez mais irritado com a falta de foco de seu espião. Você se apaixonou pela sua própria vítima, acusa. Leonardo tenta negar, mas o olhar do vilão é fulminante. Não ouse me enganar, rapaz. Se não serve mais para mim, vai servir para ser descartado. O conflito entre amor e preconceito tomará proporções ainda maiores. Viviane passará a ser alvo de comentários na vila, e o nome dela circulará nas bocas maldosas de Josefa e Arminda. A farmacêutica que enganou um homem, dirá uma delas, alimentando o escândalo. Gerluce enfrentará todas, defendendo a amiga com unhas e dentes. Mas o que ninguém imagina é que o próprio Leonardo começará a defender Viviane publicamente. Um gesto inesperado, que deixará Ferete furioso e marcará o início de uma nova virada na história. Leonardo passará por uma verdadeira tormenta emocional após o rompimento com Viviane. O rapaz mergulhará em um conflito interno profundo, tentando entender por que não consegue esquecê-la, mesmo depois da revelação. Sozinho, sem saber a quem recorrer, ele começará a questionar tudo: suas crenças, sua masculinidade e a própria lealdade a Ferete. Nos capítulos seguintes, o clima de tensão vai crescer. Ferete enviará capangas para vigiar Viviane e Gerluce perceberá movimentações suspeitas na rua. Eles estão rondando a farmácia. Acha que é coincidência? Ela e Leonardo passam a se revezar para proteger a amiga, enquanto o vilão prepara uma armadilha para desmoralizá-la publicamente. Mesmo sob ameaça, Viviane não se esconde. Mostra coragem e dignidade diante dos ataques. Podem tentar me humilhar, mas não podem apagar quem eu sou. Eu lutei para viver a minha verdade, e ninguém vai me tirar isso. O discurso de Viviane inspira os moradores da chacrinha. Aos poucos, ela se torna símbolo de resistência, enfrentando o preconceito com firmeza e conquistando respeito até dos que antes a julgavam. Leonardo, agora ao lado dela, se transforma num aliado e num novo homem. Uma reviravolta emocional e moral vai colocar Gerluce diante do maior dilema de sua vida. A moça,
movida pelo desejo de fazer justiça e salvar o povo da chacrinha, tomará uma atitude ousada e perigosa: procurar o próprio pai, Joaquim, um homem com quem rompeu laços há muitos anos, para propor um plano que beira o crime: roubar a lendária estátua das Três Graças. A decisão não nasce do impulso da ambição, mas sim da revolta. Gerluce descobre que os remédios distribuídos pela Fundação Ferretti estão sendo falsificados, colocando em risco a vida de dezenas de moradores carentes. Sentindo-se impotente diante da corrupção que domina a cidade, ela enxerga na estátua uma saída desesperada. Se a justiça não vem, eu mesma vou criá-la, murmura, encarando a imagem das três figuras esculpidas no quarto da mansão de Arminda, como se pedisse permissão aos deuses da própria arte. Determinada, Gerluce parte em busca de Joaquim, um homem de passado sombrio e conhecido por seus golpes. O reencontro entre pai e filha é tudo, menos afetuoso. O primeiro impacto é de hostilidade pura. Joaquim, ao ouvir alguém bater em sua porta, pensa ser Misael, um antigo comparsa, e grita do lado de dentro: "Se veio me pedir perdão por ter nascido, tudo bem, eu te perdoo. Desde que nem atravesse o portão. Vai viver sua vida e esquece que eu existo." Mas quando o portão se abre e ele vê Gerluce, o silêncio se instala. A moça o encara com firmeza, os olhos duros, como se carregassem anos de abandono e dor. "Você falou em perdão?" retruca. "Se tem alguém aqui que devia fazer isso, não sou eu." Joaquim tenta disfarçar o impacto, ri com ironia, mas por dentro sente o peso do passado. Gerluce, por outro lado, não está ali para resgatar memórias. Está ali por um propósito. "Não se preocupe, não vim te pedir para me chamar de filha. Eu vim te propor um negócio. Metade do que você guardava aqui já era roubado mesmo, né? Então vamos fazer um roubo que preste dessa vez." Joaquim arregala os olhos, surpreso com a audácia. "Roubo que preste? E desde quando a mocinha da cidade resolveu virar criminosa?" Ela, sem hesitar, explica seu plano: vender a estátua e usar o dinheiro para comprar remédios legítimos, salvando quem depende dos falsificados da fundação. "Aquela estátua não vale nada para eles, mas vale a vida de muita gente. Você entende isso melhor do que ninguém, pai." O homem acende um cigarro pensativo. "E se eu disser que não quero me meter?" provoca. "Então eu vou sozinha", responde Gerluce, olhando-o com um brilho que mistura coragem e desespero. "Mas seria melhor se fosse comigo. Você conhece os caminhos, os colecionadores, os compradores. Eu só quero o dinheiro certo, não o sangue errado." Joaquim tenta disfarçar o orgulho que sente ao ouvir a firmeza da filha. "Você tem o mesmo fogo da sua mãe e o mesmo jeito de se meter em encrenca." Gerluce ignora o comentário e o pressiona. "Vai me ajudar ou vai continuar escondido atrás dessas paredes mofadas, fingindo que nunca teve uma filha?" O velho malandro se irrita, mas também se reconhece nela. "Tá bom, mocinha, mas se der errado, é você quem paga o preço. Eu já paguei o meu." A parceria improvável está formada. Gerluce e Joaquim começam a planejar o golpe com cuidado, analisando rotas, horários e seguranças da mansão. Joaquim mostra mapas antigos da região e indica um túnel que liga o antigo casarão ao bosque. Foi feito para fugir de fiscal na época do contrabando. Ninguém lembra mais disso. Se quiser roubar a estátua, vai ter que entrar por lá. Enquanto isso, Arminda sente um pressentimento estranho. Naquela mesma noite, ela comenta com Ferretti: "Há dias que sinto um vento diferente soprando por essas paredes, como se alguém estivesse me observando." Ferretti, sempre cético, ri e diz que é paranoia. Mas o destino já está se movendo. Na chacrinha, Viviane percebe o comportamento inquieto da amiga. "Gerluce, o que você está tramando?" pergunta. A mocinha hesita, tenta mudar de assunto, mas Viviane insiste. "Eu te conheço. Esse olhar é o mesmo de quando você decidiu enfrentar o Ferretti." Gerluce abaixa a cabeça, emocionada.
Dessa vez é maior, Vivi. É por todos nós. Nos dias seguintes, Joaquim volta a mostrar suas habilidades de malandro. Disfarçado, ele se infiltra nos arredores da mansão para observar o movimento dos guardas. Ainda são os mesmos cães velhos de sempre. Um bom uísque e uma história triste distraem qualquer um deles, comenta divertido. Gerluce o repreende. Não é brincadeira. Se der errado, a culpa cai toda em mim. A preparação é minuciosa. Gerluce se encarrega de estudar os horários de Arminda e dos empregados. Ela descobre que todas as noites, por volta das 11, a patroa se tranca no escritório para conversar com Ferete. É a brecha que eles precisam. Joaquim, por sua vez, começa a construir uma réplica da base da estátua. Se tirarem e deixarem o pedestal vazio, o sumiço vai ser notado. Mas se deixarmos algo no lugar, pode demorar dias até perceberem. A tensão cresce. Entre uma conversa e outra, pai e filha se aproximam, ainda que tentem negar. Joaquim se surpreende com a força e a ética da moça, enquanto ela, aos poucos, enxerga no velho trapaceiro um homem que o tempo castigou, mas não destruiu completamente. Numa noite chuvosa, Gerluce confessa: "Sabe por que escolhi você para isso? Porque, apesar de tudo, eu sei que você não vai entregar ninguém inocente, e porque eu queria ver se ainda tinha um pouco de mim em você." Joaquim disfarça a emoção com sarcasmo. "Se tem uma coisa que você puxou de mim, é a teimosia." Do outro lado, Viviane sente o coração apertado. Ela percebe que Gerluce está prestes a atravessar uma linha sem volta. Se fizer isso, vai perder tudo o que construiu. Mas Gerluce responde com calma: "Se eu não fizer, perco algo ainda maior, a fé das pessoas." A tensão vai atingir o auge quando Joaquim e Gerluce, vestidos de preto e cobertos pela escuridão, se aproximarem do Jardim das Três Graças. O som distante dos grilos se mistura à batida dos corações. Joaquim sussurra: "Última chance de desistir." Gerluce responde: "Já desisti de muita coisa. Dessa vez não." O vento sopra forte sobre os jardins do casarão de Arminda, balançando as folhas e apagando parte da luz dos refletores. É o cenário perfeito para o golpe que Gerluce e Joaquim vinham preparando há dias. Silenciosos, os dois se movem como sombras. Joaquim, com a agilidade de quem conhece o terreno, guia a filha pelo túnel subterrâneo que dá acesso direto ao P4. "Não fala nada, só pisa onde eu pisar", sussurra o velho, enquanto segura a lanterna coberta com um lenço. O som abafado dos passos ecoa no corredor úmido, e cada goteira parece um relógio marcando o tempo que eles têm antes que alguém perceba. Quando chegam ao fim do túnel, Gerluce se depara com a imponente estátua das Três Graças, banhada por uma luz pálida de luar. Por um instante, hesita. "É mais bonita do que eu lembrava", murmura, tomada por um sentimento que mistura culpa e reverência. Joaquim a observa de soslaio e comenta: "Bonita sim, mas não vale uma vida. Lembra disso." Os dois iniciam o trabalho rápido e preciso. Joaquim retira as travas de segurança da base, enquanto Gerluce envolve a escultura em panos grossos para evitar o barulho do metal. O plano está funcionando perfeitamente, até que um som distante quebra o silêncio. "Tem alguém aí?" grita um segurança surgindo com uma lanterna na mão. O pânico toma conta de Gerluce. Joaquim reage instintivamente, apaga a luz e puxa a filha para trás de uma coluna. Ele se aproxima, confuso com o barulho. "Deve ser o vento", diz, e se afasta, resmungando. O susto serve de alerta. Joaquim se apressa. "Vamos, menina, antes que esse vento vire tempestade." Em minutos, a estátua é removida do pedestal e colocada em um carrinho coberto. Os dois seguem novamente pelo túnel, levando consigo o símbolo da cidade e o início de um escândalo que pode abalar Três Graças. Na saída, o carro velho de Joaquim os espera escondido sob uma lona. O velho dirige em silêncio, atento aos faróis que cruzam a estrada. Gerluce olha pela janela, vendo a cidade adormecida.
Eles acham que é pecado roubar, diz baixinho. Mas pecado é deixar o povo morrer com remédio falso. Joaquim, com um meio sorriso, responde: Você tem o dom de me deixar com a consciência pesada e aliviada ao mesmo tempo. Horas depois, já no barracão da chacrinha, Gerluce entrega a estátua a Paulinho, que ficou responsável por contatar o comprador estrangeiro. O dinheiro será usado para comprar remédios originais e distribuir anonimamente pela comunidade. Se alguém descobrir, eu assumo tudo, diz ela, convicta. Paulinho tenta argumentar. Você não precisa se sacrificar sozinha. Mas Gerluce é categórica. Se alguém tem que pagar por isso, que seja eu. O erro começou comigo. Enquanto isso, em sua mansão, Arminda desperta no meio da noite com um pressentimento sufocante. A estátua desapareceu. Um grito ecoa pela casa. Ferete! Chamem a polícia! As 3 graças foram roubadas!